todos. Nós vamos iniciar essa programação com uma oração. Senhor Deus, nosso amado Pai, que está no céu, te louvamos a Deus por mais um dia de vida, para que nos concedido. Te agradecemos, Pai, por permitir-nos estar na tua casa, Pai, mais uma vez, para te cultuar, para poder um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor receba, Pai, todos os cânticos feitos aqui nessa noite, Pai, e chegue aqui, Pai, para a nossa hora, Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, para nos mentes, os corações, para entender e entender a palavra, para ser verdadeira para você, para o diante. Abençoa ele, Pai, na instrução da tua palavra, e usa, Pai, através da expressão do Espírito, Deus. Seja com demais irmãos, por vezes que estão enfermos também, Pai, seja sempre proteção na saúde de cada um. Porque se não puderam vir, Pai, na nossa oportunidade, chegamos juntos, para cada vez preocupada, Deus. A peça espaço a questão que estão a caminho, e seja, Pai, com todos nós aqui mais uma vez, Deus. É isso que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convidar os amados irmãos do grupo de louvor, vamos o hino número 351 da nossa comissão. consumando a obra que confiaste
E agora, glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creio que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mas, amém. Acrescentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. O canto do Rei está voltando. Momento quero convidar o
noite, irmãos. Realmente, muito bom estarmos com os irmãos, poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Quero voltar novamente a nossa atenção para a carta de João, a primeira carta de João. Estamos estudando essa carta, chegamos ao capítulo 2 e nós vamos ver o versículo 18 até o 27. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de 18 ao 27. Assim diz a palavra do nosso Deus em 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 27. Filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um santo que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos por tua palavra e pedimos que o Senhor novamente fale em cada coração. Nos ajuda a compreender os tempos, nos ajuda a entender os sinais, nos ajuda a também agir, Senhor, de acordo com eles, para a glória e honra do teu nome. Peço a Deus que nos abençoe, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Está aí passando aqui, quase não enxergo direito. Novamente, João está aqui nos ensinando como é a comunhão verdadeira dos crentes em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. É a apresentação, claro, de toda a carta. Está falando aqui da comunhão da família de Deus. Como eu falei para os irmãos antes, essa família de Deus só é possível quando nós somos remidos, quando nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Isso nos dá a certeza que nós fazemos parte da família de Deus. Nos versículos que nós acabamos de ler, João ele está alertando dos perigos que podem afetar a família de Deus. E ele então nos mostra aqui alguns sinais de que esses perigos estão presentes. E creio que isso se intensifica muito mais nos dias que nós estamos vivendo. Ele apresenta aqui, como nós podemos ver, a última hora como um sinal importante. Ele diz, já é a última hora. Interessante olhar também que alguns dos discípulos e outros que escreveram a Bíblia
também apresentam sinais para nos alertar. Inclusive, o próprio Senhor Jesus também em parábolas nos mostrou lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 9, versículo 29 até o 31, que era para que a gente observasse também as mudanças lá, o tempo, a mudança das coisas, e percebesse nisso que era um sinal da sua vinda. Ele diz para os seus discípulos que era para olharem para a figueira, e quando ver que elas já estavam brotando, é porque estava próximo do verão. E assim eles iam entender que também estariam próximos, olhando para esses sinais, olhando para as mudanças, olhando para aquilo que estava acontecendo naquele período, eles também iam entender que estaria próximo o reino de Deus. E penso eu que esses sinais aqui também servem para nos alertar. E João via o crescimento deles, os sinais estavam presentes já naquela época. Então lembre-se que essa carta é escrita no primeiro século, por volta do ano 90, 95, João está fazendo uma revelação àquela igreja e mostrando aos irmãos que alguns sinais estavam presentes de que o reino do Senhor Jesus estava próximo. Então ele começa a mostrar esses sinais, e é isso que eu quero apresentar também para os irmãos. Sinais que podem afetar a comunhão da família de Deus, sinais que podem interferir na comunhão. Não interfere na nossa filiação, isso não vai mudar, mas interfere na nossa comunhão com Deus. Que sinais são esses? João passa a nos mostrar isso. O primeiro sinal que afeta a comunhão da família de Deus, segundo João, é a manifestação dos anticristos. E ele deixa isso claro no versículo 18 que nós lemos. Já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Lembra que João já está vendo isso no primeiro século, muitos anticristos. Então ele diz, é a última hora. A última hora é precedida pela revelação dos anticristos e pelo crescimento, ou seja, pelo aumento deles. E aqui a gente pode lembrar que anticristos são pessoas que são contra Cristo ou que se colocam no lugar de Cristo, ou que acreditam ser melhores do que Cristo. Agora, essa última hora que João fala aqui, é importante a gente entender qual é o período de tempo. Última hora não significa os nossos dias atuais, mas a última hora representa um período de tempo entre a revelação da vinda do Senhor Jesus Cristo como Salvador e o retorno, agora a sua segunda vinda como Senhor, para governar, para arrebatar a sua igreja e depois de 7 anos implantar o seu reino milenar. Então esse período todo, segundo João, segundo Pedro também vai dizer, é o período da última hora. É como se nós estivéssemos vivendo o período final de um ciclo. Então, desde que Jesus se revelou, já é a última hora. E eu gosto de dizer que nós estamos vivendo o fim da última hora. Estamos já nos 45 minutos do segundo tempo. Nós já estamos bem pertinho desta hora acabar e começar um novo ciclo. Então entenda a última hora assim. Essa última hora tem alguma coisa para nos ensinar. Então, como os anticristos nos dias de João, como eu falei, ano 95 do primeiro século, eles já estavam se manifestando, eles se manifestavam diretamente contra Cristo. E aqui João está falando primeiramente dos gnósticos. Os gnósticos que estavam penetrando na igreja, que estavam saindo da igreja, que estavam tentando convencer alguns da igreja de Cristo a afastar-se de Cristo. Eles atacavam diretamente a Cristo. O que eles ensinavam? Eles ensinavam que Cristo não reencarnou, Cristo não veio de forma reencarnou, não, ele não veio na forma humana, ele não encarnou, melhor assim. Eles negavam a encarnação de Cristo.
Eles negavam também a salvação por meio da graça. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam numa salvação pelo conhecimento, por isso o nome gnosticismo, que vem do conhecimento filosófico, e que só a razão, só o conhecimento elevado é suficiente. Não precisa ter mudança nenhuma, não precisa ter prática, não precisa, como a Bíblia diz, ter novidade de vida. Apenas conhecer e desenvolver esse conhecimento, seja no que for, você pode então encontrar a salvação. Eles combatiam diretamente a Cristo, era contra Cristo a isso. A Bíblia também para eles não poderia ser interpretada no sentido literal, eles não entendiam a Bíblia no sentido literal. Então, eles rejeitavam. E esses anticristos aqui se manifestavam diretamente contra Cristo, porque diziam que poderiam viver de forma licenciosa, ou de forma imoral, ou de qualquer forma liberal. Não precisava mostrar transformação, mudança de comportamento. Então eram contra Cristo. Eles se manifestavam diretamente. Mas nós podemos pensar nos anticristos também de hoje, não só do tempo de João, lá no primeiro século, mas hoje em dia os anticristos que se manifestam indiretamente. Agora eles estão mostrando um comportamento diferente. Eles não são mais diretamente contra Cristo, mas eles tentam ficar no lugar de Cristo, ou assumir a posição de ensino, ou dizer que são mais inteligentes do que Cristo, ou que tem uma nova revelação que a de Cristo não era suficiente. É como Mateus escreve no capítulo 23, dizendo de alguns falsos profetas que se assentaram na cadeira de Moisés, que achavam que tinham autoridade e que poderiam ensinar muito melhor do que Moisés ensinou. Então esses anticristos da atualidade, eles querem tomar o lugar de Cristo com um novo ensinamento, mas são verdadeiros falsos profetas. E por que são falsos profetas? Eles oferecem um Cristo material, um Cristo rico, um Cristo materialmente e financeiramente bem sucedido. Como é que eles apresentam isso? Nós não podemos ser pobres, porque se Deus é o dono da prata e do ouro, nós temos que ser ricos também. Então não pode existir um crente pobre, não pode existir um crente que passe por dificuldade, não deve existir um crente que esteja passando por uma pindaíba tão grande, né? Ele tem que ser bem de vida, tem que ser rico. E se ele estiver passando por isso, então tem alguma coisa errada na sua vida. Ele não está fazendo a vontade de Deus, porque o Deus que eles oferecem é um Deus que está sempre disposto a servir os seus filhos com tudo que eles querem. Então eles oferecem um Cristo materialmente rico. Eles também oferecem um Cristo da prosperidade, ou que você deve ser bem sucedido em tudo, usando até mesmo as passagens da Bíblia, como o Salmo 23, o princípio do Salmo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se estiver faltando, mais uma vez, tem alguma coisa errada na vida daquele crente, porque se o Senhor é o teu pastor, então tu tem que viver regaladamente. Eles esquecem o contexto desta passagem, que o próprio salmista diz que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal nenhum. Que tanto a disciplina como o amor de Deus ajuda ele a crescer, a vara e o cajado consola. Mas eles oferecem esse Cristo da prosperidade. Eles também oferecem esses falsos profetas que se colocam no lugar de Cristo como o verdadeiro anticristo. O milagre, as curas. Usam Isaías 53, verso 4, que diz lá: ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Claro que quando a gente lê esse texto, a primeira pergunta que eu faço a mim mesmo é: se Jesus levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, por que nós adoecemos?
Por que nós sentimos dores? E quanto mais passa o tempo, mais dores aparecem. Ou a minha interpretação está errada, ou a Bíblia está errada. Como nós acreditamos que a Bíblia não está errada, então a minha interpretação está errada. E eu posso perceber que o texto deste capítulo de 53 de Isaías mostra que as enfermidades e dores a qual o profeta se refere é o nosso pecado. Enfermidades e dores que nos condenavam e que nos levavam à perdição. O Senhor levou sobre si isso, daqueles que creem. Então esses falsos profetas ensinam sempre um Jesus que é poderoso para nos servir em tudo que nós queremos, mas eles negam que Jesus Cristo controla ou que tem soberania sobre nossas vidas. Eles oferecem esse tipo de coisa, e se Cristo por acaso não fizer a vontade deles, então não é o Cristo que eles querem. O anticristo também vem no amanhã, não só no tempo de João, não só no tempo presente, mas o anticristo também se revela no futuro, e João está dizendo isso. Nós temos só uma amostra do que é a característica deste anticristo. Ele está em várias pessoas, isso para a gente perceber como virá o próprio anticristo. O anticristo, como artigo aqui definido, ele virá e ele também governará e terá apoio de muitas pessoas. Então esse anticristo se manifestará, segundo as Escrituras, com muito poder e sinais da mentira. Veja comigo isso em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. E diz assim a palavra do nosso Deus: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra uma comparação e uma característica desses anticristos. Primeiro, que eles têm muito poder e sinais para praticarem a mentira, contrário ao que Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses, a verdade. Muito poder para praticar a mentira. E este anticristo especial, que a Bíblia chama aqui não só de anticristo, mas também como de iníquo, aquele verdadeiro que trará sinais e prodígios de condenação para muitos que acreditarão na mentira, ele então terá não só o poder de enganar muitas pessoas, mas como ele terá controle do mundo político e do mundo financeiro da época. E se a gente observar, isso não está muito longe. Veja como a Bíblia também descreve isso em Apocalipse, no capítulo 13, versículos de 11 até o 18. Ela mostra aqui o que ele fará, ou como ele agirá. Diz Apocalipse 13, de 11 a 18: vi ainda outra besta emergir da terra. Besta entenda como um poder grandioso, um homem que tem muito poder, emergir da terra. Ele sai do meio das pessoas, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, ou seja, foi ressuscitada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta,
dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso aqui já tem um significado lá no livro de Daniel, falando de Nabucodonosor. Ele também diz a todos os pequenos e os grandes, os ricos e poderosos, aliás, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A característica então do anticristo é claramente de poder, sinais e prodígios da mentira para enganar multidões. E naquilo que ele não puder enganar, ele vai forçar, ele vai determinar, ele vai obrigar, aqui controlando tanto a questão política como também as finanças. Quando muitas pessoas estão atrás de novas revelações, aparecem muitos anticristos. Isso nós temos visto, isso tem aparecido e cada vez aumentado, e isso também afeta a comunhão da família de Deus. Isso também afeta aqueles que são os verdadeiros, que a gente pode perceber às vezes até mesmo na nossa família biológica. Quantas pessoas abandonaram a verdade e procuraram a mentira? Quantas pessoas deixaram aquilo que era certo por algo duvidoso? Quantas pessoas da nossa família que talvez foram até criadas num movimento batista regular ou numa igreja tradicional e deixaram tudo isso por causa de uma nova revelação por um outro anticristo que apareceu, talvez até com sinais e prodígios, enganou algumas pessoas, fez de fato algumas coisas que tocaram nelas, mas coisas apenas materiais ou coisas passageiras. A gente percebe que os anticristos têm aparecido com mais frequência, eles têm se multiplicado, e isso nos mostra que muitas igrejas têm abraçado isso, muitas igrejas têm adotado essas práticas, e geralmente as que fazem isso são as que são mais cheias, são lotadas. Tem até aquela ilustração que aparece nas nossas redes sociais, né? Uma fila enorme para receber as bênçãos, as curas, os milagres, mas a igreja que oferece salvação são poucos, as igrejas que oferecem a verdade ou Cristo são poucos que têm interesse, são poucos os que de fato permanecem nelas. Então o sinal que João mostra aqui que afeta a comunhão da família de Deus são os sinais do anticristo. E muitos estão espalhados por aí, cada vez aumentando mais. Agora na rede social vem mais ainda. Muitos anticristos. Esse é o primeiro sinal. Outro sinal que afeta a comunhão da família de Deus, segundo João aqui, é a apostasia da fé. Ele apresenta isso no nosso texto principal, quando ele diz no versículo 19: eles saíram do nosso meio. João diz então, saíram do nosso meio porque estavam no nosso meio. E a ideia principal é que eles mudaram da fé que eles acreditavam. Eles abandonaram aquilo que eles acreditavam, tendo uma aplicação clara ao gnosticismo, que saíram do meio do cristianismo. Eles mudaram do Cristo encarnado para acreditar no Cristo fantasma. Eles não acreditavam que Jesus Cristo veio em carne. Lembra que eles faziam um dualismo, ou seja, uma distinção entre a matéria e o espírito. Eles achavam que a matéria era má, que era
condenável, que não poderia se juntar ao Espírito, que não poderia andar juntas, que elas não interferem uma na outra. Então eles fizeram a seguinte ideia, que no caso de Jesus Cristo, no dia do batismo, o Espírito se apossa daquela matéria, e aquele trajeto até a crucificação, ela ainda dominou a matéria de Cristo, mas na hora da crucificação, o Espírito abandonou, deixou Jesus sozinho. Eles faziam essa ideia. E quando Jesus ressuscita, então não era Jesus, era apenas um fantasma, eles chamavam de aio, ou seja, algo espiritual, mas não vindo em carne. Também eles mudaram do Jesus poderoso para acreditar naquele que era comum aos homens. Jesus fraco, um Jesus limitado. Eles mudaram da salvação pela graça e abraçaram a salvação pelo conhecimento. Eles deixaram de fato a fé verdadeira para procurar um outro tipo de conhecimento agradável ao coração. A ideia de que você está sendo sincero por uma coisa, você está no caminho certo. Ou que você de fato só precisa ter sinceridade de andar em algo, e assim você encontrará a salvação. Isso não é verdade. A gente pode ter uma sincera vontade de ir para o litoral aqui no nosso país, mas se pegar a estrada para outro lugar, mesmo que seja sincero, não vai chegar lá. Preciso que tenha conhecimento verdadeiro. Eles também mudaram do evangelho puro e simples para a sabedoria humana, para aquilo que eles tinham vontade de conhecer ou vontade de praticar. Então saíram do nosso meio. Eles abandonaram a verdadeira fé. E saíram por quê? Segundo João, porque não eram dos nossos. Porque não compartilhavam da verdade que nós compartilhamos, porque não queriam ouvir a verdade que nós ouvimos. Então, qual era a característica dessas pessoas? Ou como eles agiam? Segundo João aqui, eles pregavam e gostavam de ouvir a mentira. Novamente, a mentira está aí contrária à verdade. Ele mostra isso nos versículos 21 e 22, quando ele diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O que João está dizendo aí para os seus ouvintes é: vocês não têm parte com eles porque vocês não amam a mentira. Eles sim. Eu não preciso novamente lembrar para vocês isso, porque vocês não têm parte. A verdade e a mentira não podem caminhar juntas, elas são antagônicas, elas são contrárias. E vocês conhecem a verdade. Eles não. Eles gostam da mentira e eles pregam a mentira. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? E eles então são identificados aqui. Se eles negam a Jesus como Cristo, que o Messias, o Salvador, são mentirosos. Então, negavam o Pai ao negar a veracidade do Filho, diz o versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. E aqui fica revelado qual era de fato o problema deles. Eles negavam o Filho, diziam que o Filho não era divino, diziam que o Filho não veio em forma humana, diziam que o Filho não era soberano, não era Deus, não era divino. E por isso negavam também o Pai. E aqui negar o Filho não é só dizer: mas eu não nego a Jesus, eu acredito em Jesus. Mas negar aquilo que Jesus fez é negar o Filho. Se Jesus Cristo não é Senhor e Salvador das nossas vidas, se Ele é apenas um homem que nos ensinou a amar, que nos ensinou a viver, que nos deu um padrão elevado de amor, mas não é Salvador, estamos negando Ele. Estamos negando também o Pai que o enviou. E claro, como João disse aqui, a verdade não está em nós.
Eles então preferem que um Jesus curandeiro, que um Jesus salvador, Messias. Gostam de um evangelho falso, ou de um evangelho que é facilitado, que se podia fazer qualquer coisa com o corpo. Não é isso que a gente observa em muitos lugares hoje? Qual é o evangelho que é preferido? O evangelho que confronta os nossos erros? O evangelho que mostra os nossos pecados? O evangelho que diz, não, você pode fazer tudo isso. Satisfaça o seu coração. Agrade o seu homem interior. Viva intensamente. Satisfaça porque você se ama tanto e Deus no final das contas vai perdoar. Mesmo que você tenha feito as coisas erradas, pelo amor que você tem por você mesmo. Esse é o evangelho fácil, o evangelho facilitado, que você pode usar o corpo porque bem entender. Será que não é isso que nós estamos vendo aumentar e afetar a comunhão de muitos na família de Deus? Cada um procurando satisfazer os seus prazeres? Isso é apostatar, mudança de fé. É aos poucos sair da verdade e começar a aceitar a mentira. O que João diz então para a gente fazer? O que João diz que está presente na vida daqueles que fazem parte da família de Deus? Aqueles que verdadeiramente estão na família de Deus. Ele diz, permaneça. Ou a permanência de fato é a evidência de que vocês fazem parte da família de Deus. Verso 24: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, a permanência é o que nos identifica como verdadeiros membros da família de Deus. Aqueles que não são chegados à novidade, e eu estou falando da novidade do campo espiritual, ou oba-oba, ou as invenções que têm aparecido, aqueles que permanecem desde o princípio, aquela permanência aqui que João está dizendo, e a gente pergunta aqui, permanecer em quê? O que ele está falando de permanecer? Permanecer na verdade, continuar a viver a verdade que eles aprenderam de 2 João desde o princípio. Qual era a verdade? Que verdade João estava se referindo? Quem se identificou com a verdade? Quem eles serviam e mudaram as suas vidas para andar com ele e viram, como Pedro diz e como João disse, foram testemunhas oculares. Quem é a verdade? Jesus. Que eles aprenderam desde o princípio e que existe desde o princípio, que não é limitado a tempo e espaço, que João está confrontando o gnosticismo e a ideia aqui de que Jesus é limitado, que não é Deus. Não, ele existe desde o princípio e vocês acreditam nele. A verdade. Se vocês permanecerem nessa verdade, vocês fazem parte de fato da família de Deus. A apostasia, ou seja, a mudança de fé, é sinal de perdição. Aqueles que não permanecem na fé verdadeira são o tipo daqueles que se alegram por pouco tempo com a verdade, mas logo se desanimam porque a verdade confronta os erros, confronta a mentira, confronta o que está escondido. E veja como a Bíblia descreve isso, a apostasia, como um sinal de perdição. Voltando para a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a apostasia que é sinônimo de perdição. O anticristo revelando a perdição é um sinal do que o anticristo vai praticar e que já está agora presente no nosso meio.
ou seja, os sinais da apostasia, os sinais do anticristo. E isso revela também aqui, né, a vinda do Senhor. Então, porém, para quem permanece, esse sinal aqui é sinal de a vinda de Jesus Cristo. E olha como isso aparece aqui nos versículos 1 e 2 do mesmo texto de Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não vos demovares da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que Paulo está dizendo é que vocês não fiquem preocupados quando as coisas começarem a acontecer e alguém possa dizer que a vinda do Senhor está próxima, ou que a vinda do Senhor já chegou, e leve vocês a serem movidos daquilo que é a verdade para outra coisa que não é a palavra, que não é a verdade, que não é Cristo. Então tenha muito cuidado para que vocês não mudem ou não se demovam, como ele usa aqui, a vossa mente. Não mude de fé com facilidade daqueles que pervertem o Evangelho. Algo também ficava bem evidente. Agora, olhando para os nossos dias, o que tem acontecido? Será que não é uma mudança? Ou será que é uma permanência? O que a gente tem percebido? Às vezes eu fico olhando, fazendo uma comparação, até mesmo, não só do nosso grupo, mas olhando alguns grupos tradicionais, que há 5, 10 anos atrás não aceitavam determinadas coisas. Agora abriram uma igreja grande, rachou no meio, porque parte dela abriu para a política. Os cultos viraram lugar agora de comício. As igrejas agora fazendo aquilo que é mais saciável ao homem natural e não ao homem espiritual. E alguns pastores se deixaram envolver com isso também. Isso é o quê? Algo que eles rejeitavam. Isso a Bíblia já determina, cada um no seu lugar. A igreja no seu lugar e o Estado no seu lugar. Mas muitos mudaram a sua fé. Acreditam até que a igreja pode melhorar a vida das pessoas entrando na política. Eu estou falando igreja no sentido pessoal, não de instituição. E infelizmente, talvez para satisfazer o desejo do seu coração, tem se afastado cada vez mais da verdade. Sinal da apostasia que tem afetado a família de Deus. Muitos de fato têm caído por causa disso. O terceiro e último sinal que João nos mostra aqui dentro do texto também é um sinal que afeta a comunhão da família de Deus, e isso é visto pela evolução do conhecimento. Ele mostra isso tanto no versículo 20, do nosso texto principal, como no 27. Olha, ele diz assim: e vós possuís um santo, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, ou melhor, versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensina. E aqui então João mostra um outro sinal, que é a evolução do conhecimento. E o mundo tem desenvolvido esse grande conhecimento, só que é um conhecimento para o fim. É um conhecimento nas coisas seculares. E interessante olhar também biblicamente isso, porque a própria Bíblia já revela ou já previu isso 2.600 anos antes pelo profeta Daniel. Quando ele diz no capítulo 12, versículo 4,
que o saber aumentaria ou se multiplicaria, o conhecimento. E a gente tem percebido isso pelo grande crescimento de instituições de ensino, faculdades por todos os lugares, várias formas de você conhecer. Infelizmente, nem todas são verdadeiras. E, infelizmente, muitas estão atrás só do dinheiro e não de trazer ou de dar conhecimento. Algumas que a pessoa se forma, mas não sabe nada. Pode ter até um diploma, mas o conhecimento é falho. Inclusive, a gente viu isso em algumas mídias aí, mostrando faculdades de renome sendo fechadas, porque elas não tinham verdadeiramente conteúdo para passar. Esse conhecimento que o mundo tem desenvolvido é um conhecimento para o fim, e só um conhecimento natural, que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 a 16, que é um conhecimento sem Deus. E um conhecimento sem Deus é loucura. Pode conhecer o que for, mas se não tem Deus, é loucura. Porque as coisas de Deus não podem ser conhecidas senão pelo Espírito Santo de Deus. E as coisas de Deus, elas são eternas. E claro que ao olhar o texto, a discussão em João envolvia o conhecimento da verdade em Cristo e o conhecimento da verdade gnóstica, ou o conhecimento filosófico. Então João diz algo importantíssimo para nós. Vocês possuem algo que faz toda a diferença para o conhecimento da verdade. Vocês, lembra que muitas vezes ele diz nós e vós, ele diz eles e nós, e aqui ele diz vocês ou vós possuem algo diferente deles. Vocês possuem a unção. E possuir a unção aqui faz toda a diferença para conhecer a verdade. Vocês realmente têm a unção que os gnósticos não podem ter. Então, essa diferença aqui do conhecimento da verdade, que é chamada de unção, unção significa a habitação do Espírito Santo em nós, dada por Deus como o penhor da salvação. Ela habita em nós, ela está em nós e não sai de nós. Vamos olhar isso rapidamente em 2 Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quem nos ungiu é Deus. E ele garante aqui que nós fomos ungidos. Ungidos com o quê? Com o Espírito Santo. Ele chama de selo. Como o penhor, ou seja, a garantia da nossa salvação. Então aqui o Espírito Santo, reforçado por Paulo quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, falando novamente dessa unção como o selo de Deus. Ele diz, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mais uma vez aqui, Paulo mostrando que a unção é a habitação do Espírito Santo, dada por Deus, que representa para nós o penhor, a
a segurança da salvação. Então, Ele nos selou, ou Ele nos garantiu esta unção. Com essa unção, não podemos ser enganados. Ou certo que nós podemos aprender aqui é que João diz: não é possível de vocês serem enganados, porque vocês já têm a verdade. A verdade já está em vocês, ou ela permanece em nós, e permanecendo em nós, não precisamos de conhecimentos novos, não precisamos de novas revelações, porque nós permanecemos nele. Nele é Jesus. E nós aprendemos como ela tem a unção do Espírito, a presença do Espírito, segundo João, nos ensina. Então, quem é que dá o conhecimento do pecado, da verdade ou do juízo? Quem é que nos traz esse conhecimento? O Espírito Santo. Ela, a unção, a presença do Espírito nos ensina. Não precisamos de outro ensino. O Espírito Santo nos ensina. E isso tudo nos concede a promessa da vida eterna. Voltando para o texto principal, no versículo 25, o que João está dizendo para nós é que aqueles que têm a unção, o Espírito de Deus na sua vida, têm uma promessa. E ele diz: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Não tem como ser enganado, seduzido. Pode ser desobediente, sabe que está fazendo errado, mas não é enganado. Sabe que está contrário à vontade de Deus. E claro, a promessa não muda, porque não é baseada em obras, mas em fé. Então, por que será que quanto mais o conhecimento cresce, mais há divisão? Porque será que quanto mais a gente tem acesso ao conhecimento, mais divisão há? Ou mais complicação há, em vez de ter mais uma unidade, há mais divisão, há mais dissensão? A resposta é simples, porque não é o conhecimento da verdade. A verdade aproxima, a verdade de fato consola, a verdade de fato é uma promessa. Então, concluindo, sabemos que somos da família de Cristo quando rejeitamos os anticristos. Quando nós não aceitamos a apostasia, ou seja, a mudança de fé, isso baseado em novas revelações. Infelizmente, é o que a gente tem visto nos nossos dias. E eles vão aumentar ainda mais, porque essa será a prática do anticristo, o específico anticristo. Estará realizando sinais e prodígios da mentira, que Mateus diz que, se possível, enganaria até os eleitos, mas não é possível, pois nós temos a unção, o Espírito Santo em nossas vidas, que nos ensina, que é capaz completamente de nos mostrar o engano que se apresenta diante de nós. Que possamos entender isso e não trazer prejuízo para a comunhão da família de Deus, para a verdadeira comunhão da igreja de Deus. Sinais estão presentes e a gente pode ver isso. Deus abençoe nossas vidas para permanecer obedientes à verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua promessa. Nos ajude, Senhor, a não nos curvar diante de tanto engano. Possamos saber nos defender e defender a nossa fé. Possamos ver que está presente nos nossos dias. Nos preparar, Senhor, para receber a promessa que o Senhor fez a cada um de nós. Deixarmos contigo para sempre nos céus. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bom, só um aviso aos irmãos, nós temos sessão no domingo, como falei, a gente vai tratar apenas das atas, né? Aliás, uma ata que vai ser lida e dos relatórios financeiros para aprovar. Quero pedir aos irmãos que intensifiquem os seus cuidados. Nós temos domingo também eleição, eu creio que alguns irmãos vão votar. A primeira parte, o 7 às 10 horas, é reservado, não especificamente, mas a prioridade para os idosos, né? Os irmãos que quiserem ir, podem ir, não se constranjam, ir até melhor, mas tenham cuidado. A gente tem visto que o problema da Covid tem aumentado, então os irmãos se previnam. Eu não sei o que vai acontecer a partir de segunda-feira. Eu acho que passando essa eleição a Covid aparece. Mas a gente está vendo que isso está se agravando devido a várias aglomerações. E só peço que os irmãos tenham cuidado cada uma das suas vidas. Então, domingo, a gente quer fazer essa sessão rápida, até porque pode ser que feche novamente, é uma proposta de fechar novamente. E sempre as igrejas entram nesse meio, né? Para a gente decidir pelo menos alguns assuntos. E os demais assuntos que a gente vai tratar é só pela proposta de a compra de algumas coisas para a igreja, que passam no orçamento. E queria compartilhar com os irmãos isso, tá bom? Só são esses avisos, os irmãos que estão em casa também, né? Que se puderem, pela manhã, aqueles que não têm impedimento possam estar conosco para fazer a nossa sessão. Se tiver 31, já dá agora, né? Espero que estejamos todos aqui. Claro que os assuntos não são tão graves assim para tratar, né? Que precisam de um quórum mais elevado. Só a maioria simples já dá. Ok? Então, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um da Igreja do Senhor Jesus.